Yuri Alberto no Vasco. O que você acha, você que é vascaíno, Yuri Alberto no Vasco? Seria uma boa opção o Yuri Alberto no Vasco? Yuri Alberto que já mostrou que não pretende ficar no Corinthians por mais tempo, dizendo que já está há 5 temporadas no Corinthians e que procura um novo time, que já deu autoridade e autorização para que sua staff procure um novo clube para o atleta atuar. E eu vou te perguntar, o que você acha de Yuri Alberto no Vasco? Arboleda também no Vasco, você gostaria de Arboleda no Vasco? E Cebolinha também você gostaria no Vasco? Lembrando que o Renato Gaúcho pediu 8 reforços ao Pedrinho, né? Que requer reforço no meio-campo, na zaga, de volante e de atacante. Eu acho que o Yuri Alberto para atacante, Cebolinha de volante ali, aquele volante de armação, e Arboleda na zaga seria uma ótima opção para o Vasco. Lembrando, gente, que aqui é só especulação minha, não tem especulação de ninguém. Então, se você concorda comigo, se você também gostaria de ver esses atletas jogando no Vasco, eu vou falar um pouco bastante sobre esses 3 atletas jogando no Vasco, mas vou enfatizar mais Yuri Alberto. Não tem nada de acordo, não tem conversa nenhuma com o Yuri Alberto, essa é a especulação minha. Então, já peço que, se você ficou interessado no vídeo, deixa seu like aqui, que ajuda bastante nosso canal a continuar crescendo. Ativa também o sininho da notificação e comenta o que você acha de Yuri Alberto no Vasco. Seria uma boa opção? Não seria, né? Porque o Vasco precisa de mais um atacante. Renato Gaúcho já deixou claro ao Pedrinho que precisa de mais 8 jogadores específicos nessas posições que eu acabei de citar. Eu, particularmente, acho que o Yuri Alberto caberia bem no Vasco, e vou falar também mais um pouquinho sobre a SAF do Vasco, que parece que agora travou, né, a respeito de penhora, né, que é os 31% na justiça. Tem uma empresa que pediu penhora desses 31%, né, e o Vasco, se quiser realmente vender, tem que regularizar essa penhora, entrar em contato com a justiça e resolver esse problema. Então, se você é novo por aqui, vou te pedir de novo que se inscreva no canal, que ative o sininho da notificação, que ajuda bastante nosso canal, deixa o like e comenta daqui também da onde você é, vascaíno da onde. Na minha opinião, Yuri Alberto é um atacante que cairia muito bem no Vasco. Por quê? Por que eu estou falando isso? Eu vou explicar. Porque o Yuri Alberto, apesar de ele oscilar um pouco, ele é um atacante bastante decisivo no Corinthians, né? Já decidiu vários jogos para o Corinthians, inclusive fazendo o gol do título, né? Lá contra o Vasco na final do ano passado pela Copa do Brasil. É um atacante que tem presença diária, e o Vasco não tem esse atacante de presença de área, como era Romário em épocas atrás. E por que eu estou falando isso? O atacante de área é muito importante, ainda que ele passe o jogo todo parecendo que nem está jogando, que você não vê a presença dele em campo, quase que o narrador não fala dele em campo. Ele, quando tem apenas uma oportunidade, ele converte em gol, ele não perde o gol. O Spinelli, que está fazendo agora a função de atacante do Vasco, tem até uma presença diária, mas é um jogador que é raçudo, né? Não tem nada para reclamar dele, tem decidido jogos importantes para nós, para o Vasco, mas não é o atacante com essas características que eu acabei de citar aqui agora. Não tem muita presença diária, não tem um toque de bola refinado, né? Perde bastante gols, apesar de fazer gol, mas perde bastante gol. Tem várias oportunidades de fazer gol e perde gol. Por que eu estou falando de Yuri Alberto? Porque o Yuri Alberto, ainda que tenha poucas oportunidades de fazer gol, ele converte um gol. E essa é a característica que o Vasco precisa de um atacante que tenha presença de área, que a defesa adversária sinta medo dele dentro da área, que a torcida, que a defesa adversária não o deixe sozinho em momento nenhum, e isso abre brecha para outros jogadores virem de trás e fazer o gol. É isso que falta no Vasco. Seria uma ótima opção. Na minha opinião, se o Yuri Alberto realmente vier para o Vasco, ele é titular absoluto. Lembrando que não tem especulação, não tem conversa nenhuma, não tem abertura de negociação nenhuma. Isso é só eu que estou falando, eu que estou citando. Também vou falar do caso Arboleda, que para mim também no Vasco, se fosse um contrato, né, de comprometimento, um contrato feito de metas apenas até o final desse ano, podendo renovar por mais metade do ano, e se ele continuar jogando bem até o final do ano que vem, né, com metas de jogos, com metas de comprometimento,
né, que tenha comprometimento, que treine bem, que jogue bem e que tenha jogos, né, consequentes para dar uma sequência na carreira até o final do ano. A Arboleda seria ótimo no Vasco, apesar de ter tido várias indisciplinas, inúmeras indisciplinas no São Paulo, ter sumido sem falar nada com ninguém. O atleta ainda dá um caldo e ainda tem mais pelo menos uma temporada e meia para jogar em alto nível. É um excelente jogador, tem problemas de indisciplinar, mas é um excelente jogador. Tem que falar isso, tem que ressaltar isso. Não adianta querer falar, ele não. É um excelente jogador. Se quiser jogar, se tiver comprometimento, caberia muito bem na defesa do Vasco ali, podendo até intercalar entre Robert Renan e Carlos Cuesta, né? Porque contar com Saldívia, infelizmente, não tem dado certo. O jogador parece que joga nervoso, já fez 2 gols contra, quase prejudicou o Vasco nesses 2 gols contra que ele fez, né? Então não tem condições. Saldívia, o Lucas Freitas, quando entrou, junto com o Saldívia no jogo passado, jogou muito melhor do que o Saldívia, ele superou até as expectativas que eu mesmo tinha com ele, quando até falei que não gostava muito do futebol dele. Então, excelente contratação se o Vasco for em cima. Agora só que não cabe mais a troca para o Marinho Listrosa, que o Marinho Listrosa começou a jogar melhor, então não cabe mais a troca. De Cebolinha também, o Vasco procura um volante de armação, que é o caso de Cebolinha, que sempre está chegando na área, que sempre está fazendo gol, tem um ótimo chute, tem um passe refinado, é isso que o Vasco precisa. Cairia muito bem ali no meio, Thiago Mendes e Cebolinha, e aí podia botar quem quisesse, eu até colocaria o JP, ou o Adson, ou até mesmo o Rojas. Porra, caberia muito bem ali, ó, Cebolinha, Thiago Mendes e Rojas. Ficaria excelente o nosso meio de campo, uma vez que Thiago Mendes e Rojas têm se destacado bastante, que na minha opinião têm sido até os 2 melhores jogadores em campo do Vasco, mas com Cebolinha também ali em campo seria maravilhoso e magnífico, né? Então, esses 3 reforços aí, ó, o Vasco podia focar nesses 3 reforços, que seria ótimo, excelente para o Vasco. Eu quero a sua opinião. Você é novo por aqui, caiu nesse vídeo, chegou até aqui, comenta aí, Cebolinha, Arboleda e Yuri Alberto cairia bem no Vasco. O Vasco pode ir atrás dessas negociações para fazer, né, um time mais qualificado depois do meio do ano. O Yuri Alberto, que já deixou bem claro que não fica, Cebolinha também já deixou bem claro que deseja sair, eu acho que seria bom. E agora, se tratando da SAF do Vasco, a empresa que é detentora dos direitos federativos da SAF do Vasco, que no caso é 31%, que pertencia até então às 77, que comprou essa SAF do Vasco, mas não deu certo, abriu falência, ficou muito tempo na justiça, Pedrinho assumiu o associativo e agora está essa briga na justiça. A empresa que é detentora desses 31% entrou com pedido de penhora desses 31%, por conta da venda da SAF, parece estar bem avançada realmente, só que não nos deixam bem claro até quando pode resolver isso, que se for para esperar até o final do ano, não tem sentido nenhum em concretizar essa venda tem que sair antes da janela de transferência do meio do ano, porque se não sair, depois não vale mais a pena sair. Então tem que sair agora antes da janela de transferência do meio do ano. Se sair depois, não vale a pena. Essa empresa entrou na justiça pedindo a penhora. Então, para o Vasco vender, já ficou mais difícil, porque tem que resolver essa questão da penhora primeiro. Se não conseguir resolver, não vai ser feita. E há notícias de que tem um racha no Vasco, da Sempre Vasco, o associativo, porque foi essa Sempre Vasco que colocou o Pedrinho na presidência. Há um racha, já está sendo falado que chegar no associativo lá, na hora de assinar, essa venda não vai ser assinada. Eu acho muito difícil essa venda ser assinada. Eu não sou adepto a essa venda, não sou a favor dessa venda, já deixo bem claro a vocês que forem a favor, diga-se aqui no comentário se essa venda é a única solução para o Vasco ou se mais um mandato do Pedrinho por 3 anos o Vasco consegue se reerguer, se reestruturar e fazer um time competitivo como a gente já viu há anos atrás, anos até que nós tínhamos uma hegemonia, os times tinham um certo receio, um certo medo de jogar dentro de São Januário, que há tempos isso foi perdido, está voltando novamente. São Januário sempre foi considerado como caldeirão. Por que caldeirão? Porque a torcida viva faz ferver o ambiente e muitos jogos o Vasco conseguiu ganhar e virar por estar dentro de São Januário. Então, o Vasco que agora vai enfrentar o Internacional fora de casa, depois o Vasco tem o Bragantino em casa e o Atlético Mineiro em casa antes da parada para a Copa do Mundo. Então, se o Vasco conseguir pelo menos um empate agora contra o Internacional e 2 vitórias dentro de casa, o Vasco vai ficar muito bem
na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Lá atrás eu falei que o Vasco deveria abandonar tanto a Sul-Americana como a Copa do Brasil, mudei de ideia, vi que as coisas não são assim, o Vasco tem que investir tanto na Sul-Americana como na Copa do Brasil, por estar muito bem nas duas competições. Vasco que tem chance, agora a competição se afunila, né? Times que, né, favoritos para mim aí continua sendo Corinthians, Palmeiras e, no caso, o Vasco. Se o Corinthians e Palmeiras forem desclassificados antes de pegarem o Vasco se torna o principal favorito para essa competição. Então o Vasco tem que focar também na Copa do Brasil. Eu não sei como é que o Renato Gaúcho vai fazer, isso não é problema meu, isso é problema dele, que é o técnico. Então eu sei que é importantíssimo para o Vasco buscar receita cada vez mais. O Vasco teve um lucro de 81 milhões no ano passado, justamente por conta da Copa do Brasil e ter chegado tão longe aonde chegou até a final. Não ganhou na final, que seria mais 40 ou 70 milhões, não me recordo bem. E se o Vasco tivesse vencido a Copa do Brasil, teria sido mais de 100 milhões de lucro, coisa que o Vasco não teve há mais de 10 anos, pelo menos na minha cabeça aqui, na minha concepção aqui, no meu saber de Vasco. O Vasco não tem esse lucro há muito tempo. Então, cara, se você concorda comigo e se você discorda de mim também, não tem problema, deixe o seu comentário aqui. Se você é vascaíno, me diz de onde você é vascaíno, porque sempre ouço falar que tem muito vascaíno espalhado pelo Brasil e eu gostaria muito de saber de onde você é, de onde você está assistindo esse vídeo e se você é vascaíno mesmo ou torce para outro time também aí na sua região, que é normal. Chamam até de torcida terceirizada. Eu até, de uma certa forma, concordo, outros não, mas se você é vascaíno, torce para o Vasco, gosta do Vasco, acompanha o Vasco, deixa um comentário aqui embaixo de onde você está comentando esse vídeo, de onde você está assistindo esse vídeo, né? Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, ajuda bastante o nosso canal a continuar crescendo. Canal feito de vascaíno para vascaíno. Desejo a vocês um ótimo final de semana, que tenhamos uma ótima partida amanhã do Vasco contra o Internacional dentro do Beira-Rio. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.